Caríssimos, vamos voltar aí ao contestação e preliminares ainda, tá bom? Sobre o princípio da concentração, eu vou me permitir sugerir para vocês que vejam no YouTube um vídeo gravado pelo Chico Buarque e o João Bosco. A música chama-se Sinhá. Sinhá. É linda, maravilhosa. E preste atenção, além de se deleitarem com a música, que é uma coisa maravilhosa, muito linda, na voz do Chico e do João Bosco, parceiro do Aldir Blanc. Presta atenção que na letra, porque o personagem ele vai fazendo uma série de pedidos, ele vai fazendo uma série de argumentações vai ter que ter um pouquinho de spoiler aí para vocês entenderem. Ele está sendo açoitado, ele está sendo castigado, e ele vai justificando para o patrão dele por que ele não cometeu o ato que está sendo imputado a ele. Eu vou falar o mínimo possível, né? Mas vai observando o crescente da letra, o crescente da fala e o crescente dos argumentos que ele vem expondo para mostrar a inocência dele. É muito interessante, é muito didática, além de música muito linda, além de uma música, enfim, maravilhosa. Moçada, olha, o princípio da concentração, não é? Você expõe na sua contestação, o réu expõe na sua contestação todas as matérias com que impugna. As pretensões do autor, matérias em preliminares, de ordem processual. E eu não vou falar, nem dá tempo de falar de cada uma dessas preliminares, nem dá espaço para isso, vocês é que têm que estudar e entender cada uma delas, hein? Tá? Que é matéria até já vista no semestre passado, mas você tem que rememorar, você tem que ter isso na memória, tem que ter isso na cabeça aí. Então veja, olha, dois aspectos que eu quero tratar nesse vídeo aqui com vocês. Primeiro, o réu pode alegar ilegitimidade de parte. 339. Ele pode alegar que ele não é parte legítima para permanecer no polo passivo. Vocês vão encontrar no 339. Olha que interessante. 339. Réu, se você entende que não é parte passiva, não deve figurar no polo passivo, você alega e indica quem é que deve figurar no seu lugar. Olha que interessante. Então você alega que não é parte passiva e informa quem é. Quem é que deve vir no seu lugar? Informa o endereço dele. Se souber, claro, porque eventualmente você pode alegar ilegitimidade de parte e não saber, não ter ideia de quem deva figurar no seu lugar. Isso é uma possibilidade. Mas em sabendo, o réu deve vir e declinar quem no lugar dele fica. Olha que interessante. O autor deverá ser intimado para 3 alternativas. Aceita aquele que foi indicado pelo réu e determina a citação dele. Troca, aceita. De fato, o réu que eu indiquei é inadequado. Tem que citar mesmo aquele outro que foi indicado. Tranquilo. Segunda possibilidade. Mantém o réu primitivo e inclui esse outro que foi indicado agora. Forma um litisconsórcio passivo.
se o autor assim entender necessário. Sim, é verdade. Beltrano também deverá ficar no polo passivo. Mantém quem já estava e acrescenta um outro, cita o outro e dá oportunidade de contraditório para ele. Terceira opção que se abre para o autor: não aceita pura e simplesmente a alegação daquele réu primitivo e o mantém no processo para a fase instrutória e a decisória. Dá para perceber então o que eu quero dizer? A CPC 339 deixa isso bem claro. Réu, se você entender que não é parte passiva, indica quem o deva ser. Indicando quem deva ser, passa ao autor, ou passam, 3 opções. Primeira, aceita a indicação, simplesmente substitui. Tira quem estava e bota o réu novo indicado na contestação. Segue o barco. Segunda opção do autor: aceita a indicação feita, mas mantém o réu primitivo. Faz um litisconsórcio. Tem razão, réu. Beltrano também tem que figurar, mas junto com você, mantém os dois. E a terceira opção: pura e simplesmente não aceita a alegação feita pelo réu primitivo, mantendo-o no processo. Então, eu tenho uma série de regras que vocês precisam estudar no artigo 339 sobre esta questão relativa a uma das preliminares da alegação de ilegitimidade passiva, que vocês encontram no inciso 11 do 337. É uma das preliminares possíveis. Ok? Vejam também que logo no inciso 2 do 337, o réu poderia vir para alegar incompetência, relativa ou absoluta. Não é isso? Olha, o que ocorre? « 340, novo CPC, diz assim: réu, se você vem para alegar na sua contestação, em preliminar de contestação, você vem para alegar incompetência de juízo, seja absoluta ou seja relativa, você pode fazer esta alegação, claro, deve fazer dentro da contestação, e essa contestação você pode protocolar na comarca em que você foi citado. Tem que lembrar agora, lá no semestre passado, do TGP, quando nós falamos das citações. Lembra disso? Lembro sim. Outro dia conversamos, voltamos a esse tema, vocês prontamente disseram que se lembravam, e eu tenho certeza absoluta, até porque o professor lá de TGP não foi assim tão ruim, não, né? Deu para aproveitar alguma coisinha de lá, não é? Por certo. Veja, quando se trata de citação, a citação ela pode ser feita por carta precatória. Não é isso? A ação é proposta em Poços de Caldas, supostamente, e o réu ser citado em Belo Horizonte. Ele não precisa se deslocar de Belo Horizonte para fazer a contestação, a ação aqui em Poços. Lá na carta precatória em que o citou, em que ele foi citado, lá ele pode fazer a sua alegação, contestar lá, protocolar lá em Belo Horizonte a sua contestação. Dentro da carta precatória, quando a carta precatória volta aqui para o juízo deprecante, Poços de Caldas, o juiz examina a alegação de incompetência, absoluta ou relativa. Isso é para evitar deslocamentos. Porque, olhe bem, vamos imaginar que esse réu foi citado por carta precatória lá em Belo Horizonte. Até ele contratar advogado estudar o caso e ver que se trata de uma incompetência, imagine que essa carta precatória já voltou aqui para a comarca de Poços. Não tem problema. Olha que interessante.
Esse advogado dele lá em Belo Horizonte faz a contestação, protocola a contestação no cartório distribuidor lá de Belo Horizonte. Lá onde ele foi citado pela carta precatória. O juízo de precado, que recebeu e cumpriu a precatória, recebe a contestação, como se fosse protocolo de petição inicial. Olha que interessante isso. Isso tudo para evitar o quê? Que ele tenha que adentrar ao processo. Imagine o processo físico, por exemplo. Né? Daqui a pouco isso acaba, mas são hipóteses que nós temos. E nós temos que compreender estas sistemáticas, essas possibilidades que o Código de Processo Civil nos dá. Então é isso. Esse réu, estando em que comarca for, tem a oportunidade de contestar pelo juízo daquela comarca, que recebe a contestação e encaminha para o juízo deprecante. O juízo deprecante é que vai definir se há ou não há incompetência de juízo. Em havendo, vocês já viram em TGP, remete os autos para o juízo competente. Lembra disso? Incompetência relativa, incompetência absoluta, prorrogação de competência, o que ocorre com a incompetência relativa, o juiz não pode conhecer de ofício. Incompetência absoluta leva à anulação de todos os atos decisórios praticados no processo. Enfim, matéria que vocês viram em TGP, eu tenho certeza absoluta que tem um excelente domínio desta matéria, desse conteúdo. Tá legal? Vocês encontram aí no 340. Perfeito. Olha, artigo 341, importante ver. 341, incumbe ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato, os fatos constantes da petição inicial. Fato A, réu, impugna. Fato B do autor, réu, impugna. Fato C do autor, réu, impugna. Cada fato elencado pelo autor, uma impugnação respectiva do réu. A isso se dá o nome de ônus da impugnação especificada. Vou repetir, ônus da impugnação especificada. Quer dizer, fatos alegados pelo autor na petição inicial, não impugnados pelo réu, presumir-se-ão verdadeiros. Olha que grave prejuízo para o réu, hein? O fato foi alegado pelo autor e não foi impugnado pelo réu. Fez uma contestação e esqueceu de impugnar um fato ou outro. Em relação a esse fato que não teve contraposição, em relação a esse fato alegado pelo autor, não impugnado pelo réu, presunção de veracidade. Compreende o que nós estamos falando? A gravidade disso. Ônus, isso chama-se ônus da impugnação especificada. Vocês vão olhar as exceções, lá no 341, inciso 1, inciso 2, inciso 3, aí está dentro daquele conceito de essas exceções, das chamadas contestações por negativa geral. Olha bem a expressão. Contestação por negativa geral. O que significa contestar por negativa geral? Negativa geral, o Ministério Público pode fazer, o defensor público pode, o curador pode, eles não conhecem o réu, não sabem de quem se trata, não tem nem como impugnar os fatos, nem conhece a verdade deles. Então esses podem vir, então das exceções, esses podem vir e fazer a chamada contestação por negativa geral. Juiz contesta genericamente todos os fatos alegados pelo autor. Usou essa frase, negativa geral, negou tudo. Isso pode, só para estas exceções. No mais do nosso dia a dia forense, advogado do réu, impugne especificadamente todos os pedidos, todos os fatos, sob pena de presunção de veracidade deles.
Meus queridos, tá bom por hoje? Amanhã eu passo mais alguma coisa para a gente encerrar, quem sabe a gente falar da reconvenção. Beijão. Um abraço para todos vocês. Bons estudos, muita saúde, viu? Muita paz, sobretudo.